Oi, pessoal. Aqui é o Análise de Obras. Eu sou o Henrique Oliveira. Eu sou o Francisco Parente. Hoje nós vamos falar do Black Mirror, o primeiro episódio da segunda temporada, chamado Volto Já. Bom, Black Mirror provavelmente vocês conhecem, né? É uma série britânica muito famosa que trata sobre os impactos que a tecnologia tem no nosso cotidiano, tanto em aspectos psicológicos, interiores, como em aspectos também sociológicos ou coisa que o vale. Saiba que nós vamos fazer aqui um monte de spoiler, a gente vai conversar. A ideia nossa é se valer do episódio para a gente conversar. A gente vai relacionar com a cultura brasileira, com as nossas questões pessoais, com o aspecto do desenvolvimento pessoal e como tudo isso atinge nós na vida cotidiana. Esse episódio, né, do Black Mirror em específico, ele talvez seja o episódio que mais trate, né, de questões internas, né, que o tema do episódio basicamente é o luto, né, como superar o luto, né, se é possível, né, usar da tecnologia para conseguir uma coisa que, em teoria, não voltaria mais, e como que essa tecnologia conseguiria desempenhar esse papel, né, de conseguir retornar uma coisa que aparentemente seria impossível. E aí, Henrique, como você achou que o episódio saiu nessa discussão? Esse episódio ele é um pouco diferente dos demais. Esse episódio parece que não mexeu tão fortemente comigo como, por exemplo, Nosedive, que a gente comentou já outra vez. Se você não viu, você telespectador, se você não viu, dá uma olhada. Ou se não, por exemplo, San Junipero, que é outro episódio também que eu gosto muito. Esse ele trata muito especificamente de uma mulher que ela perde o marido e aí ela não consegue lidar com esse luto, como o Francisco mencionou. Uma amiga aparece e oferece uma saída para ela. E a saída é contratar um serviço pela internet, que é um serviço inteligente que consegue se apropriar das informações do marido, tudo que ele postou no Facebook, tudo que ele postou nas redes sociais, e cria ele virtualmente para conversar com ela. É interessante, né? Porque essa proposta, ela lembra um pouco o filme Her, né? Que a gente também já comentou, né? Só que o Her, ela teria assim, ela não tem essa limitação. O Her, ela pode ter acesso a muito mais coisas, enquanto que esse programa, né? Que tenta simular o parceiro dela, ele fica muito preso no repertório que ele tem de mensagens que foram acumuladas para construir essa personalidade. É interessante porque no primeiro momento o aplicativo é bom, o aplicativo é interessante, né? Ela tem medo de perder esse aplicativo. E também, né, a ideia do fato dela ser mãe, ela não querer que o filho dela cresça, né, sem uma mãe, quer que ele ajude. Mas aí ela decide dar um passo a mais e comprar um robô que consiga simular aí de modo mais perfeito ainda como era esse parceiro na vida dela. Né? E aí abre para um campo bem interessante. Né? O que você achou, Henrique? Desse passo a mais? Você achou inesperado? É que eu acho que foi meio gradativo. Primeiro, no dia do luto lá do marido, ela estava desconsolada, super triste. Tinha uma amiga daquelas buzinando na orelha dela, falando: olha, quando meu companheiro faleceu, eu descobri um meio. E aí ela tem um chilique, ela fica brava, ela não quer. Ela quer ser muito pé no chão e realista. Depois, ao passar dos dias, quando bate realmente a sensação do luto, a tristeza, ela fala, foi uma possibilidade, vamos entrar na internet, vamos ver o que existe, o que é isso verdadeiramente. Daí ela começa a falar com essa personagem que é criada virtualmente a partir do marido dela. Só que ele começa realmente a alimentar a fraqueza dela. O que existe de fato nessa história é uma certa fraqueza da parte dela, é uma certa dependência, é um luto, é uma tristeza que quer ser compensada. E aí ela descobre que está grávida, porque você mencionou aí, ela não, acho que não sei, no primeiro momento não era para dar um jeito na criança que estava para nascer, ela queria dar um jeito nela mesmo. Depois a criança veio no desenrolar da história. Então, interessante, né? Porque assim, né, primeiro veio aquela solidão, ela não ter aquele cara com ela. E interessante, porque ele era um cara assim, ele não era um puta cara virtuoso e tal, ele era meio bobão, desligado. Na verdade, ele também era meio egoísta, né?
ele não conseguia, digamos assim, fazê-la totalmente feliz, assim, né? Embora ela gostasse muito dele. Ele era, assim, um cara meio bobo, meio patético, na verdade. Mas quando ele morre, ela tem uma grande solidão, porque ela amava ele, mesmo ele sendo daquele jeito. E né, quando começa a chegar a mensagem dele, porque a amiga dela, né, inscreveu ela naquele programa, né, ela deu o nome dele naquele programa, ela toma um susto. Ela fica muito assustada, ela não esperava isso, né? E aí ela começa a conversar com aquele robô, com aquele aplicativo praticamente. Vem o filho e o próprio computador sugere, né? Talvez a gente precise dar um passo a mais. E aí vem essa máquina, né, esse robô que vai interpretar, né, ele no dia a dia, só que tem um problema, né? Que começam a ter algumas situações ali, um tanto quanto inusitadas, e ele fala, não, mas no meu banco de dados não tem nada relacionado a isso. Eu não sei como agir. E ela começa a brigar com ele. Ela fala, pô, ele fala, tá, eu vou embora. Ela, não é para você ir embora, é para você brigar comigo. Ela quer essa realidade. Aquele robô pensa como uma máquina, claro. Ele quer ser útil para ela fazendo a vontade dela, mas a vontade dela não é que o robô faça a vontade dela. E aí tem uma disparidade muito interessante, né, Henrique? Entre o robô que quer ser eficiente e uma pessoa que não quer eficiência. Ela quer aquilo, tudo É, que desagradava o cara, mas que tornava ela feliz, de certo modo, né? o que ela quer é humanidade. É curioso, porque o que ela quer é humanidade. Então, começa com o aplicativo também no computador, ele é muito tosco, porque ele só tem informações básicas do cara. Um passo a mais que ela dá é entregar mais informações dele. Ela deixa o aplicativo, ela acaba concedendo, porque o aplicativo também é respeitoso. Isso é um questionamento grande para a gente fazer aqui também, porque geralmente os aplicativos falam: você quer que instala? Você permite que use a sua câmera? Você permite que use a sua localização? E a gente geralmente é concessivo. A gente quer ver, quer usufruir daquele serviço. E ela foi sendo concessiva. Primeiro ela não queria nada. Depois ela foi lá, pôs o dedinho na água, né? Ela experimentou o mais grotesco. Depois ela se entregou, deixando acessar todos o HD, toda a parte interna do computador. Ela foi concessiva. E aí, depois que já estava meio que no relacionamento com o aplicativo, ela estava bem envolvida com ele, ela concedeu, porque o aplicativo falou: olha, existe um serviço aqui experimental, e se você quer. E ela concedeu mais uma vez, adquirindo o serviço, que provavelmente custou caro. Teve a entrega lá de tipo um manequim, né? Tipo um objeto plástico que precisava, inclusive, ativação, precisava colocar produto químico, esperar ativar, etc. e tal. E aí o cara aparece na frente dela. Quando o cara aparece na frente dela, uma das primeiras reações que ela tem é transar com o cara. Tipo, estou saudade, meu companheiro, tudo mais, é transar com o cara. E aí vem isso que o Francisco mencionou. Ela quer a humanidade do cara. E o objeto, por si só, ele é respeitoso. Ele não pode simplesmente matar ou bater ou dizer não. E aí o que ela quer? Na verdade, é uma carência dela que vai chamando o próximo passo. O que você acha, Francisco? É uma fraqueza dela ou é um sistema pernicioso que quer se enfiar na sua vida? Eu acho que ambas as coisas, né? Né? Acho que ambas as coisas, né? Porque é aquilo que você falou, ela não quer alguém que atenda os desejos dela. Ela quer o peso de conviver com um outro. E esse outro tem um espaço. No começo, né, do episódio, tem uma cena que eles fazem sexo. E ele, né, tem um orgasmo muito rápido. E ela fica insatisfeita. Só que no outro dia de manhã ela tá muito feliz do lado dele. Né? Porque, pô, ela gosta do cara. Mesmo ela estando satisfeita. E com o robô ele tem um repertório e tanto, né, para satisfazer ela. E ele, né, dá a melhor noite da vida dela. Ela fala que ama o robô, ela tá apaixonada, e no dia seguinte ela já tá insatisfeita. Porque ela tem uma máquina para atender, não alguém para pesar no cotidiano dela, e ela tem que conviver com isso, mas saber que não tá ali porque ela comprou, tá ali porque é uma opção dela e do outro. Eu gostei dessa expressão que você usou. A gente, quando lida com outro ser humano, a gente quer que o outro ponha resistência para a gente. A gente quer que ele pese na vida da gente. A gente quer que ele traga complexidade para a gente se sentir humano, para se sentir vivo. Então ela manda ele dormir lá embaixo,
Ele, no primeiro momento, ele aceita de imediato, ele já vai indo embora do quarto. Aí ela briga com ele que, não, você tem que me resistir. Aí é louca, ela quer a resistência de um ser humano mesmo, ela quer um ser humano funcionando na íntegra. E aí é curioso, vamos pensar a gente como o dono da fábrica do robô lá. A gente daria que prioridades para esse robô? O robô fala, bate em mim, você manda um bate. Aí o robô bate, ela estoura ela vai reclamar lá na fábrica. E eu sou responsável, porque eu que estou oferecendo o serviço. Como que fica essa questão ética, Francisco? O que você acha? Se você fosse o dono da fábrica, você mandava um robô ser humano o suficiente para bater nela? Né, que o problema do robô ser humano é que ele pode te magoar muito, né? Que nem o Her, né? Que ela termina com ele no final, né? É gostoso por conta disso, porque a máquina fica tão sofisticada que ela fica humana totalmente e depois ela sobrepassa tudo isso. Mas aí não, esse robô ele é meio robô mesmo, ele sabe a limitação dele. Interessante isso, né? Alguns até, né, tem aquela história das leis da robótica, né? Que até parece no meu robô, né? Que o robô não pode agredir ou matar ninguém, ou esse tipo de coisa, né? O robô sempre deve ser obediente, né? Interessante porque, assim, quando o robô ele vê que ele tem que tomar uma ação, ele fala uma coisa assim, quase que matemática, sabe? De ação e reação. Ele pensa, bom, ela tá brava. Quando eu transei com ela, ela ficou feliz. Então, ele pergunta, quer que eu transe com você? E ela fala, ela olha para ele indignada, tipo, meu, que clima é esse? E não tem clima. Ele não tem tesão, ele só tá tipo, se eu fizer isso, tipo, você vai dormir? Tipo, eu vou atender a minha tarefa? Mas é curioso também, porque o robô, ele tem outras capacidades que a gente não tem, né? Então é difícil colocar ele para existir, né, de fato, né, coabitar conosco no mesmo ambiente. Porque pode acontecer que nem o Her. Ela começa a conversar com a memória de um filósofo que é 10 vezes mais interessante que o nosso protagonista. E ele fica com ciúme, porque ele sabe disso. Não, e você vê que tanto no Her, que não é do Black Mirror, né, que é um filme outro, e aqui que dentro do Black Mirror acontece a insatisfação, o que dá no final das contas um sobrepassa e simplesmente deixa o cara para trás, e aqui ela também não fica satisfeita, porque ele não é humano o suficiente. Então parece que não tem jeito, esses robôs aí ou é humano demais ou é humano de menos. O ser humano é um poço sem fundo. Você preferia o do Her ou esse daí? Se você tivesse que viver com robô. Bom, é que o Her ele não tinha essa corporidade, né? Pelo menos o robô pode atender algumas necessidades da carência, né? Não, porque outro dia você mencionou uma coisa que é interessante. Antes de assistir Her, você falou assim, mas o robô é bom, porque você usa a hora que você não quer, você desliga. Esse robô aí dá para fazer isso. A hora que você não quer, você manda ele pro quartinho lá, ele fica quieto. A hora que você tá afim, sabe a boneca inflável? Você usa a boneca inflável, aí quando você não quer, você dá uma ducha nela e guarda. É verdade, né? Esse ele tem um recurso, né? Mas é interessante porque ela não consegue se livrar dele, né? Ela fica atrelada, né? A esse robô. Mas é curioso, no início do filme, ele conta um episódio lá que a mãe dele, o pai, os quadros e tudo mais, tudo que não dava certo, eles enfiavam no sótão. É no início do filme, num bate-papo quando ele tá vivo e tudo mais. E aí o que acontece? Depois que ele não satisfaz ela dentro de todas as necessidades dela, existe um corte no filme e já vai direto para o final quando a menina já está grande, quando já tem, sei lá, uns 8, 10 anos, sei lá, ela faz aniversário naquele dia, né? E aí o que acontece? O cara tá morando no sótão. Então tudo que ela não resolveu, tudo que você não resolve, pega, junta e enfia no sótão. Então ela não resolveu, ela não conseguiu se entender com o cara. Foi enfiado no sótão. Mas ao mesmo tempo tem a história de que a menina conhecia o cara, a menina queria inclusive compartilhar com o robô no dia do aniversário dela. E aí a menina sobe para o sótão e ela também sobe para o sótão. O que isso será que quer dizer? Que está tudo mal resolvido? Vai todo mundo para o sótão? Então, porque assim, ela tenta se livrar daquilo, mas a gente vê que quando passa anos ela não conseguiu mais ninguém, né?
Na verdade, talvez essa tecnologia ela não forneça a superação do luto, né? Ela quer trazer uma coisa de volta que não dá para trazer, né? Porque os dados eles não abarcam a complexidade da nossa vida, né? Então não dá para simular uma pessoa, porque é que nem ele falou, né? Quando ela pega a mão dele e põe no peito dela, ele fala, não, mas nos meus dados não tem nada sobre o meu comportamento sexual. Eu não sei como é que eu faço. Tem uma parte que não está na rede. E ele não conseguia construir um repertório para agir. Então, assim, não sanou essa deficiência que ela tinha, né? Esse luto, né? Esses problemas, mas ao mesmo tempo foi uma âncora. Isso prendeu ela. Não é talvez alguma coisa boa que tem um quê do relacionamento antigo, mas tem um quê de novo que tem que se instalar ali. Seria até interessante, porque eu fico imaginando pessoas que eu perdi na minha vida, que eu adorava, queria o bem dela, mas talvez tinha várias partes negativas da pessoa lá, que era onde encrencava. Você pode pegar no robô e dar uma consertada. Você pega tudo que tinha de bom daquela pessoa e fala, olha, essa parte aqui, deleta. Você lida só com a parte boa. E aí é outra figura, na verdade, porque ele tem inspirado naquele, é que nem filme, é inspirado naqueles fatos reais, mas aqui é uma ficção. Eu acho que é interessante isso, né, que você falou. Também tem essa questão de você ter de novo aquela pessoa, mas agora você pode moldar ela, né? Porque você pode preencher essas lacunas, né, da pessoa. A pessoa, ela vai atender às suas necessidades. E, acima de tudo, ela conseguiu dar uma espécie de figura paterna para a filha dela. Coisa que, no começo, né, do episódio, que nem você tinha comentado, ele fala do irmão dele, que morreu e que a mãe dele excluiu completamente. Ele olha, né, para a única foto que ficou, que foi a dele, e com um pesar disso, né? Ele fala, pô, daí meu pai morreu, escondeu e tal. Então, foram figuras que nem você falou, que fazem falta. Mas que isso, para ela, talvez, não é aquilo que ela estava esperando, né, do relacionamento, mas para a filha dela é importante. A filha dela pega o bolo e leva e fala, não, é que eu sei que você não come bolo, mas tipo, eu quero estar com você. Agora, é de se imaginar, existe uma carência nela, que ela transfere para a máquina, a máquina procura suprir na medida dele, da máquina, e ela fica insatisfeita e meio que convive com ele, usufrui um tanto dele e um tanto enfia no sótão e fica lá no sótão. E você vê que ela diz para a menina assim, então hoje você pode, porque hoje é dia do seu aniversário, porque parece que o certo lá era só os sábados. O sábado era o dia de subir e falar com o negócio, lá com a máquina. Os outros dias, não. Tem que ter um senso de realidade. Agora, que tipo de paternidade é essa? Será que é isso? Um dia por semana tá bom? Porque um dia por semana também, agora pensando em outros fatos, é mais ou menos quando a pessoa se separa, fica com a guarda. O pai só tem a guarda um dia na semana, às vezes. Então é o único dia que a criança fica com o pai. É curioso isso, né? Porque aquele robô, ele não pode suprir esse papel, né? Então, ele aparece como o papel que ela encontrou na vida dela e da filha dela pro robô, sabe? Tipo, você pode fazer parte da nossa família, mas com limite. Porque, tipo, você é uma parte dele. Mas a sensação, assim, o encontro com o robô é um dia por semana. Então, praticamente, agora eu estou imaginando o que o filme comunica, o diretor, quem produziu esse filme, é meio assim, ela se separou do cara e um dia por semana a criança é entregue para o cara e ela não se relaciona. Ela, na verdade, está vivendo um divórcio, ela está vivendo uma separação. Ela mesma não deve transar mais com o robô. Quem sabe? Ela deve transar com o robô, ou no dia da recaída ela sobe no sótão. Quando a criança não está lá, foi para a escola, aproveita, dá uma subida no sótão. Teve um dia difícil, quer relaxar. Está com dor nas costas, precisa de uma massagem. Eu achei uma saída muito criativa, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse episódio, eu não esperava que ele ia ter isso. Eu achava que ia ser um tudo ou nada, sabe? Ou ela fica com o robô, ou o robô é destruído, que nem ela tenta fazer com ele. Eu achei que ia ser um tudo ou se nada. jogar. E aí ele diz que ele vai se jogar, né? E ela não quer.
no final das contas. Ela quer resistência, de novo. Mas é aí que é o divisor de águas. É aí que eu acho que vem o divórcio em seguida. Porque ela realmente percebe que ela não consegue a humanidade que ela quer. Porque ele só se torna humano quando ela pede, né? Falou, você jamais pularia. Ah, então não me joga, por favor, não quero morrer. Ele faz, é isso que você quer? Você quer uma simulação aqui? Eu faço. Você se pondo como a protagonista, como a moça lá, você viveria isso? Como você viveria isso? Eu acho que eu não viveria. Eu ia aceitar o luto, eu não iria atrás, sabe? Eu acho que eu iria, sim. Só que eu iria me desencanar geral. Você daria uma subida no sótão, é isso? Não, eu não ia pôr no sótão, eu ia viver mesmo, com um robô. Eu ia viver numa boa, ia pra festa com o robô e tudo. Ia pra festa de família, pro jantar, pro Natal, todo meu robô tava ali do lado funcionando. Numa boa, ia educando meu robô para ficando cada vez melhor. Qual seria o problema de você viver com o robô e aceitar mesmo o robô de cara, assim, de vez? Porque eu acho que eu ia sentir a mesma coisa que a protagonista, sabe? Eu acho que, assim, eu ia esperar uma espontaneidade, uma humanidade daquilo, mas eu não ia ver. Eu ia ver uma máquina que tá tipo assim, ó, eu tô aqui pra te deixar feliz, tá? Fica feliz, tá bom? Você tá infeliz? Tá, então você gosta de tal coisa, eu faço pra você, tá? É isso? Você quer que eu brigue? Eu brigo com você, então, tá bom? Então, é uma oportunidade de você programando. Agora você briga. Nessa situação você não briga. Nessa situação você briga. Aí você vai educando a máquina. Eu acho que eu não ia conseguir. Porque eu acho que aquela coisa da máquina, ela ia retornar a volta e meia, sabe? Por mais que eu tivesse educado a máquina coisinha por coisinha, eu acho que volta e meia... Ela mostrar que ela é máquina. E assim, você ia ficar decepcionado. E aquela coisa, né? O episódio também fez um recorte assim, de uma pessoa que era muito solitária, que era ele, que ele só tinha ela na vida dele. Ele não tinha irmão, não tinha pai, não tinha mãe. Agora, outra coisa é você pensar em substituir isso quando a pessoa tem uma família viva ali, né? Como que você constrói? Não, é curioso, que nem no meu caso aqui, acabei de falar que eu levaria ele para fora, porque se eu estou vivendo ele escondido dentro de casa, que foi o que ela fez, é uma coisa, é eu com meus dramas. O problema, eu levar ele com a figura, eu lido com todo mundo da família, e os outros, como vão lidar com isso? Com a dor da perda deles, porque os outros também têm perda, têm dores e tem tudo, né? Imagina eu ir na casa dos pais dele com o cara. É um impacto que não é mais só com você, é um impacto com o grupo, né? Tanto que a irmã dela parabeniza ela, né, por um suposto seguir em frente, né? Mas ela pensou que estava se relacionando com outro ser humano, não com uma máquina. Eu queria ver a reação da irmã dela se a irmã dela visse a máquina. E também a posição da criança, né? Porque imagina, a criança cresceu com a máquina, gosta, tem um envolvimento dela, e aí a criança tem que ficar a vida inteira nesse lugar de esconderijo. Não é uma posição difícil para a criança também? Você gostar e não pode falar para ninguém? Deve ser uma coisa complicada. Por isso que eu acho que é melhor falar logo. E aí os familiares e os amigos que não conseguem lidar com o problema, você não leva naquele dia. Pessoal, a gente termina aqui. Esse é o Análise de Obras do episódio Volte Já. Se você gostou, curta esse vídeo. A gente vai debater vários outros filmes e a gente vai postar com antecedência. Se você tiver a oportunidade, vai acompanhando a gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso debate. Espero que isso tenha suscitado algumas questões interessantes em vocês, né, para quando vocês reassistirem ou quando vocês refletirem sobre o episódio. Até a próxima análise de obras. Até mais, tchau.